parte do nosso mini treinamento de hoje, e onde que nós pegamos um trecho de um vídeo, um dos vídeos de estudo, que está no seu trechinho disposto nessa mini aula, mini treinamento dessa quinzena, que é o mini treinamento de número 18, piso, pavimento e radier. E lá a gente então integra essas três esferas de conhecimento, que é a temática, é a administrativa e é a vida espiritual, que engloba as outras duas. E o que a gente quer? É comentar em 10 minutos um pouco o vídeo que nós estudamos e levar os senhores aí nessa playlist que está lá no canal YouTube da Academia Dynamis, que é o engenheiro tudo junto, engenheiro Mauro Lozano, e lá vocês poderem ver essa aula de número 18 e todos os vídeos que tem de pequenos trechos, e depois podem ir a partir deles no original. Então vamos agora a colocar o vídeo de hoje. É esse. É o estudo do livro de Daniel, quarta parte, Resistindo ao Poder Sedutor do Mundo. Nada é ao acaso, mas esse termo, resistindo ao poder sedutor do mundo, esse é o grande problema. O Filho de Deus, ele tem essa sedução pelo mundo, e isso que ele tem que morrer para essa sedução, ele não tem que sentir mais nada pelas coisas do mundo. Assim como Cristo morreu para o mundo, morreu para a vida carnal naquela cruz, mas não morreu como homem espiritual, como Deus Filho. A sedução no mundo é muito forte. E é muito difícil um filho de Deus viver nesse mundo, porque também não foi fácil para Cristo viver nesse mundo, né? Então, o verdadeiro discípulo de Deus, de Cristo, sabe muito bem que não é fácil. Não foi feito para o nosso rei, nosso Senhor, não vai ser fácil para nós como discípulos. E as igrejas, as denominadas igrejas, só tem uma igreja, que é a Igreja de Cristo, as denominadas igrejas desvirtuam isso, dando ideias totalmente fora do que está na Bíblia. E por isso que eu recomendo que acompanhem aqui a Academia Dynamis e procurem, através desses vídeos, conhecer um pouco mais da realidade, da verdade de Cristo. Que Cristo é o caminho, é a verdade e a vida eterna. E é essa a nossa função aqui, a vida eterna, utilizando o dom que Deus me deu de engenheiro civil geotécnico. E vamos ouvir o vídeo um pouco, então. Seus corações. Essa frase, como Gil se diz. Então, é um termo muito forte. O sentido é perfurados. O evangelho, ele nos perfura. Procure disciplinar o seu coração ao evangelho de Deus. Pode ser amargo, mas é ele que vai trazer para você a vida eterna. É ele que vai salvar a sua alma. É ele que vai te evitar amanhã de pecar. É ele que vai iluminar o seu caminho para que você não ande em trevas. É ele que será a tua salvação, a salvação da tua alma. Então nós temos que entender isso, irmãos. E aqui nós vemos algo muito sério, a nossa vocação celestial. Então, quando Nabucodonosor, ele propôs a mudança de identidade, isso é algo que tem que falar ao nosso coração. Porque quando o inimigo procura
mudar a nossa identidade. A salvação perde a espiritualidade e ela se torna religiosidade. Guarde isso. Quando o inimigo trabalha a igreja e, primeiro, ele destrói a igreja, o seu caráter de organismo vivo e torna como uma organização. A igreja deixa de ser um organismo vivo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e todos nós membros desse corpo, isso é um organismo vivo. E ela passa a ser o quê? Organização, instituição. Aí tem um clérigo. Senhores, eu não sei se pelas palavras fica claro a questão da igreja ser uma organização e não ter nada a ver com a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo não é uma organização, né? Vamos continuar ouvindo, porque é muito importante isso, e esse vídeo está lá, e o original, a referência, dá para vocês irem no original e ver até quem está falando, o currículo dele. Vamos repetir isso, dada a importância disso. E ela passa a ser o quê? Organização, instituição. Aí tem um clericalismo. Isso não é espiritual, irmãos. Essa visão piramidal, que tem um pastor presidente, um apóstolo supremo, ou um líder supremo. Foi isso que destruiu a igreja no ano 440, quando Leão se tornou, se autoproclamou o Papa, o pai da igreja. Essa forma de clericalismo é satânica. Isto é chamado de síndrome de Lúcifer. Isso não é de Deus. Você pode buscar onde você quiser buscar isso na Bíblia. Você vai só estar pervertendo a palavra de Deus. Ministério é um dom de Deus. E ele coloca esse dom sobre aqueles os quais ele chama, ele capacita. E esses são como que ovelhas de frente. Eles são servos. Não são pessoas especiais, mas são pessoas com uma especial incumbência. Paulo chega a dizer assim, parece que nós, os apóstolos, Deus coloca em último lugar. Nos dias de hoje, aqueles que se auto-intitulam apóstolos, eles são aqueles que têm os primeiros lugares. Isso não é ministério, isso é ministério. Isso não tem nada a ver com a edificação da igreja, e sim com instituições que remuneram muito bem os seus presidentes. Isso não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Isso tem a ver com a igreja do anticristo. Porque Deus chama servos, ele chama profetas e mestres, ele chama atalaias, que aponta para Cristo. Cristo é o centro. É ele que tem que ter toda a centralidade. Ele que é o cabeça. O cabeça da igreja não é nenhum homem. O cabeça da igreja é Cristo. A igreja não é uma instituição de homens. A igreja não precisaria e nem poderia e jamais deveria ser nominada por título. Qual que é o nome dessa igreja? O nome dessa igreja é Marli, é Juliano. O nome dessa igreja é Paulo, é Rogério. Tá vendo? A igreja são pessoas que estão juntas numa assembleia. Mas a igreja não é um local, não é uma localização. Nem tem um nome próprio. Pode ser o grupo de pessoas que nasceram de novo, localizado em tal local. Mas são as pessoas que são a igreja, não é a edificação, que é espiritual. Esse entendimento foi a forma que o inimigo trouxe para as pessoas e fala de igreja, achar que a igreja tem um endereço. A igreja não tem endereço, a igreja é uma pessoa, é um organismo vivo. É Júlio, é Flávia, é o nome da igreja. É assim que tem que ser, porque cada um de nós somos membros desse corpo. O que passa disso é ensino satânico. É o ensino que vem destruindo a identidade do corpo e depois destrói a identidade dos indivíduos. Então, destrói a identidade. Quando destrói a identidade, se perde o chamamento, a vocação celestial. A igreja passa a ser uma instituição. E os cristãos? Por que os cristãos hoje estão lutando para melhorar o mundo? Por que eles estão lutando para transformar o mundo? Irmãos, este mundo está debaixo da ira de Deus. Deus vai julgar essa terra.
Eu tenho que te dizer isso. Haverá o julgamento das nações. Ou você nunca leu Apocalipse capítulo 8 e 9? Deus vai julgar essa terra. Quando tentamos mudar esse mundo, nós estamos rasgando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que haverá um novo. Nossa, senhores, acho que as palavras são claras, está lá no nosso canal YouTube, na aula de número 18. E vamos ver se essas palavras podem tocar os senhores, para que compartilhem o nosso trabalho, venham participar do nosso trabalho, e nós queremos trabalhar juntos. Tchau, tchau. Bom dia, bom trabalho.